Então, bom dia de novo. Vamos começar nossa aulinha de matemática, que é a nossa última aulinha da prova, tá? Nós vamos fazer uma provinha. Deixa eu ver aqui que dia que eu marquei. Química não vai ter a primeira prova. Química não tem. Mas matemática tem. Na primeira provinha. Deixa eu ver que dia que eu marquei aqui. É até essa aula 25, tá? Essa aula 25. Aí nós vamos fazer uma revisãozinha semana que vem. Que dia que é a semana que vem, na sexta? Semana que vem acho que é dia 3, né? Tá? Então, revisãozinha semana que vem. E aí a provinha na outra semana. Então, provinha de matemática a gente faz na semana do dia 10 de julho. Beleza? A gente tem que fazer uma provinha. Então, já vamos fazer já, que a gente chegou na metade da matéria, assim não mistura as coisas. Bom, a primeira parte fala de ângulos na circunferência. Então, nós temos 4 coisinhas aqui, tá? Então, nós temos ângulo central marca na circunferência. Quando eu falo ângulo central, gente, é um ângulo que sai do centro. Então, toda vez que você tiver um ângulo central, ele marca um arco na circunferência que é igual ao ângulo. Então, se o ângulo central for 30, o nosso arco aqui vai ser 30 graus. Se o ângulo central for 60, nosso arquinho vai ser 60 graus. Ângulo saindo de um ponto da circunferência. Então, se você tiver um ângulo saindo de um ponto da circunferência, você tem essa relação. O ângulo é metade do arco. Então, quer dizer que se você tiver um arco aqui de 40 graus, isso significa que nosso ângulo aqui vale 20 graus. Então, toda vez que esse ângulo sair de um ponto qualquer da circunferência, você tem que o arco é o dobro do ângulo. Na verdade, é só seguir as regrinhas, que é fácil. Agora eu tenho 2 outras situações, que é um ângulo externo e um ângulo interno, só que ele não está no centro. Se ele for interno, ele vai ser igual à soma dos arcos dividido por 2. Então, AB mais CD dividido por 2. Se ele for externo, você subtrai os arcos e divide por 2. Isso tudo é regrinha que a gente tem que decorar, tá? Então, externo, AB menos CD dividido por 2. Interno, AB mais CD dividido por 2. Não é que nem semelhança, essas coisas que a gente tem que pensar muito, tá? Daqui a pouquinho eu falo dos segmentos. Então, primeiro vamos fazer os exemplozinhos aqui de ângulos, que é a primeira aula. Então, começando aqui, ângulo central, o arco é igual ao ângulo. Então, se o arco é 40, o ângulo também é 40. Segunda parte, ângulo saindo de um ponto da circunferência. Se o arco é 50, o ângulo é metade do arco. Tudo isso é regrinha simples, tá? Eu fiz um exemplo de cada. Ângulo não central, que marca 2 arcos diferentes. Aí você lembra da regrinha, soma
e divide por 2. Então, pega os arcos, soma e divide por 2. Então, 60 mais 40 dividido por 2. 50. Você vai falar, nossa, mas é fácil isso, professor. Ele pode tentar complicar, tá? Como a gente vai ver em alguns casos. Mas, via de regra, não é tão difícil, tá? Tem, acho que, um exercício mais difícil na apostila. Último caso, ângulo externo. Lembre que é subtrai os arcos, divide por 2, dá o ângulo. Agora eu te dei o ângulo aqui. Então, isso quer dizer que 20 é θ menos 10 dividido por 2, que é a regrinha que eu coloquei lá em cima. Lembrando dela, está aqui. Ângulo externo, o ângulo é AB menos CD dividido por 2. Então, no caso do exercício, eu te dei o θ, te dei CD e pedi o AB. Então, na verdade, é uma aplicaçãozinha de fórmula. Agora, este aqui que é extremamente importante, tá? Esse sempre cai, extremamente importante, mas fácil. Então, vamos lá. Começando aqui do 80. Euglésio, gelésio, faço assim. Então, eu tenho 80. Então, o que eu vou fazer? Regrinha. Então, eu sei que se aqui é 80, o arco é sempre o dobro. Toda vez que você tem um ângulo que sai de um ponto da circunferência, o arco é o dobro do ângulo. Ou o ângulo é metade do arco. E aí, simples. Nossa circunferência tem 360 graus. Então, isso quer dizer que aqui, se você fizer 360 menos 160, você vai ter 200. Então, isso quer dizer que esse arco vale 200. Só que esse arco, vou pegar outra cor, este arco aqui, 200, é o arco referente ao θ. Então, lembre, o ângulo é metade do arco. Então, θ é 200 por 2, 100. Tem gente que faz a gente decorar, falar, quando tem um quadrilátero na circunferência, a soma dos ângulos opostos é 180. Eu prefiro não decorar. Eu prefiro fazer desse jeitinho que eu fiz aqui, tá? Então, o que eu fiz mesmo? Peguei o 80, peguei o arco correspondente a ele. Aí vi quanto sobrou para a circunferência, sobrou 200, e aí o ângulo é metade do arco, 200 dividido por 2. Eu prefiro fazer assim do que decorar. Último exemplozinho, antes dos segmentos. Não lembro que hora a gente começou a aula. Vamos lá. Bom, agora você fala, nossa, professor, esse é difícil, professor. Esse é parecido com o que tem na apostila, tá? Então, o que eu faço? Eu trabalho sempre com os ângulos que ele deu. Então, ele te deu 40. Então, eu vou procurar o arco correspondente ao 40. Eu vou lá, procuro o arco correspondente ao 40. Então, esse arco vai dar 80. Por quê? Porque quando um ângulo sai de um ponto da circunferência, o arco é o dobro do ângulo. Beleza? Aí eu vou procurar o 18. Vamos pegar outra corzinha. Estou adorando essas cores. Então, peguei o 18.
Então, vou procurar o arco correspondente ao 18. Então, o arco correspondente ao 18 está aqui, 36. O arco é o dobro do ângulo. Aí vamos pegar o 37. Tudo isso foi dado. Tudo isso foi dado. Então, vou pegar o 37 e vou procurar o arco, que está aqui. O arco é o dobro do ângulo. E aí, o que ele quer saber, que é o θ. Vou procurar o arco correspondente ao θ. Então, aqui vai ser 2θ. O arco é o dobro do ângulo. Pronto. Agora a gente já fechou a circunferência. 2θ mais 74 mais 36 mais 80 é a circunferência inteira, que é 360. Ok? Então, essa é a primeira parte. Tá? Essa é a primeira parte, que é a parte de ângulos. Tá? São 8h35. Que hora será que a gente começou nossa gravação? Não? Acho que foi 8h20. Bom, vamos lá. Acho que vai dar tempo. Agora vamos para a parte de segmentos. Então, primeiro eu falei da parte de ângulos. A parte de segmentos, gente, é tudo decoradinho. Eu falo segmentos é o tamanho do segmento. Então, quando eu tenho duas cordas, o que é uma corda? Quem sabe? O que é uma corda? Quando você tem uma circunferência e passa uma reta tangente, você tem isso aqui. Quando você passa uma reta secante, é isto aqui. Secante, ela passa por dentro da circunferência. Isto aqui, que eu vou pegar em amarelinho, isto aqui é uma corda, que a gente fala. Então, uma corda é um segmento que a secante determina na circunferência. Então, quando eu tenho duas cordas se cruzando, não vou provar isso, não interessa provar isso. O que interessa é a gente aprender a fazer. A vezes B é igual a C vezes D. Então, o que interessa para nós é aprender a gente fazer e trabalhar com isso, sem ficar provando que não interessa nada isso. Se você tiver essa situação, então você tem duas secantes, só que o ponto que elas se encontram é externo. Aí tome cuidado, tome muito cuidado, porque você tem A vezes A mais B, tome cuidado. C vezes C mais D. Então, tome cuidado aí, tá? Porque tem que somar o A mais B para jogar. Deixa eu botar aqui nosso carregador, senão vamos ficar sem bateria. Sem carregador colocado. E aí, quando você tem, numa terceira situação, uma tangente, uma secante, regrinha, A vezes A, B vezes B mais C. Ou seja, A quadrado é igual a B vezes B mais C quando você tem uma reta tangente e uma reta secante. Isto gera uma coisa muito importante. Quando você tiver duas tangentes saindo de um mesmo ponto, então você tem duas tangentes aqui. Elas são iguais. Então, sempre que você tiver duas tangentes saindo de um mesmo ponto, elas são iguais. Então, vamos lá. Aí vai sobrar um tempo até que legal para a gente fazer as coisas aí, tá?
Principalmente matemática, porque química eu acho que é mais fácil. Principalmente a matemática. Então vamos lá os segmentos. Primeiro exemplo, duas cordas, ou seja, duas secantes que se encontram dentro da circunferência, é só seguir a regrinha, 8 vezes x, 5 vezes 4. Você vai falar para mim, Glésia, é fácil isso? É fácil, não é difícil não. Tá? Agora aquela externa, que eu falei para tomar cuidado, que você tem que fazer 5 mais x, 4, 4 mais 6, então não pode esquecer disso. Tá? Tem que seguir a regrinha? Sim, mas não pode esquecer de seguir ela. Tem horas que cai em segundo grau aqui. Aqui também é o primeiro caso. 4x vezes x mais 2, x vezes 5x menos 1. Por que eu coloquei aqui? Só para mostrar uma coisa. Em vez de eu fazer o chuveirinho, como o x não pode ser zero, porque se o x for zero, não vai dar certo, não existe segmento zero. Como o x não é zero, eu posso cortar ele aqui, ó, simplificar. Eu nem fiz o chuveirinho. Aí não deu o segundo grau. Eu já cortei o x aqui e só fiz o chuveirinho com o 4. Tá? Então, por isso que eu coloquei esse aí. Porque tem uma apostila assim. Aí vamos usar tangente. Tangente, x ao quadrado, é igual, cuidado de novo, 3 vezes 3 mais 6. Então, cuidado, redobrado aí. 3 vezes 9, 27, raiz de 27. 3 raiz de 3. Nossa, professor! Olha que difícil esse. Esse é um exercício lá da apostila, tá? Que eu resolvi bonitinho. Depois a gente fala mais dele. Depois a gente fala mais dele aí, tá? Eu vou falar deste aqui, da página 77, que é um exercício bastante importante, tá? Que ele pede o perímetro do triângulo. Então, lembra daquilo que eu falei sobre duas tangentes partindo do mesmo ponto. Duas tangentes partindo do mesmo ponto são iguais. Esse exercício aqui caiu 78.000 vezes. Ele parece super difícil, mas ele é super fácil. Tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui primeiro duas tangentes partindo de um mesmo ponto. Então elas são iguais. Chamei de y. Só que ele deu que aqui vale 10. Se aqui vale 10, aqui vale 10 menos y. Agora eu vou do outro lado. Duas tangentes partindo do mesmo ponto são iguais. Portanto, chamei de x. Só que se aqui é x, aqui vale 10 menos x. Portanto, o perímetro do triângulo, que aqui é o perímetro desse triângulo, 10 menos y mais x mais 10 menos x. Todas as letras vão cortar. E aí o perímetro do triângulo vai dar 20. Esse exercício é muito legal. Também é da apostila aí, tá? Eu vou só encerrar nossa gravação.